Fala aí, criadores, tudo certo? Hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz um Lower Third bonitão dentro do Premiere, sem ter que usar After Effects, sem ter que usar plugin externo, tudo dentro do Premiere. E o melhor, a gente ainda vai transformar esse Lower Third em um template para você poder usar em outros projetos com muita facilidade. Se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like e agora vamos pro vídeo. Bom, agora já aqui no computador vamos fazer esse Lower Third juntos. Eu vou começar criando aqui um sólido no meio da minha tela. Eu já estou com a minha cor aqui selecionada, se você quiser mudar a cor você pode vir aqui e mudar, mas eu já tenho aqui a cor que eu quero. Vou colocar ele aqui no centro, vou certificar clicando nesses dois botõezinhos e vou criar também um texto para botar aqui. Vou colocar o meu nome e também vou centralizar ele aqui no centro da minha composição. Beleza. Agora eu já tenho aqui esse meu Lower Third, a base dele já está pronta. Mas o Lower Third ele precisa ter uma entrada e uma saída e a gente vai fazer de uma forma bem simples. Eu vou colocar aqui um fade in e um fade out. Então aqui no início da composição ele vai estar em 0 de opacidade. Vou marcar aqui o meu keyframe. E 5 frames para frente ele vai estar em 100%. E a mesma coisa no final da composição, ele vai ter 0 de opacidade, 5 frames para trás, ele vai estar em 100%. E agora eu tenho aqui uma animação de entrada e uma animação simples de saída. Perfeito. Agora, se eu quisesse colocar mais texto aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar Mateus Videomaker, acaba que meu texto ultrapassa esse meu sólido e ia ter que ficar configurando isso toda vez, mas por sorte isso não é necessário. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu shape e vou fazer um pin to para o texto, que no caso é o meu nome, e vou habilitar esse quadradinho aqui. E agora, se eu vier aqui e escrever mais alguma coisa, esse meu quadradinho ele vai acompanhar o meu texto. Agora, se eu colocar Mateus Videomaker, o quadradinho vai crescendo junto. E a mesma coisa seria se eu fizesse para baixo. Se eu quisesse colocar no parágrafo de baixo, na linha de baixo, o resto do texto, o quadrado também acompanha esse formato. E agora eu posso até dar uma estilizada nisso aqui. Vou trocar essa fonte de baixo. Diminuir um pouquinho essa fonte. E perfeito. Agora, se eu quisesse reposicionar, colocar isso em outro lugar, eu poderia vir aqui nos parâmetros da composição. Posso mexer ele livremente. Posso diminuir, botar aqui no cantinho. E aí ele ia aparecer ali e depois ele ia sumir e o vídeo ia tocar normalmente. Mas como é que a gente faz agora para fazer com que isso aqui vire um template e eu possa ficar usando e reusando e reusando? A gente vai fazer o seguinte. Antes disso, se eu quisesse, por exemplo, aumentar ou diminuir o tempo de duração disso aqui e ainda assim fazer com que ele acompanhasse essas minhas animações de entrada e saída, eu poderia vir aqui em Int, em Alt Duration e modificar esse tempo. Você vê que à medida que eu vou alterando isso aqui, se eu botar, por exemplo, 20 frames de duração, ele cresce aqui uma barrinha, ou seja, ele vai preservar essa minha animação do fim. Eu quero que a mesma coisa aconteça aqui, 20 segundos, ele também vai preservar a minha animação do fim. Então, se eu pegar e esticar esse tempo, ainda assim, a minha animação do início vai estar igual e a do fim também. Ele vai preservar essa animação que eu fiz. Agora, voltando, como é que eu vou fazer para isso aqui virar um template e eu poder continuar usando e reusando sempre que eu quiser e sempre que eu precisar? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em Export as Motion Graphics Template. Vou clicar aqui, ele vai me dar essa janela e agora eu posso renomear ele. Eu vou colocar aqui Lower Third SF, de simples forma. E esse Destination, ele se refere a libraries, a minha livraria aqui dentro da Creative Cloud. E eu posso escolher aqui uma das minhas libraries para salvar isso. Eu vou deixar isso aqui dentro da libraries da simples forma e vou apertar OK.
Ele vai processar, vai exportar, vai fazer o que é preciso fazer. E agora se eu vier aqui na minha library, ele já está aqui para mim. Esse meu Motion Graphics salvo como template. Se eu estivesse começando esse vídeo agora e quisesse colocar o meu lower third, por exemplo, eu posso pegar e colocar ele aqui. Ele vai carregar e vai aparecer para mim. E o mais legal, se eu vier aqui, eu ainda posso editar todos os parâmetros. Posso mudar esse texto, e aí como eu fiz aquele esquema de fazer o Pin To, né, o meu shape do fundo ele vai acompanhar o formato. Então, por exemplo, se eu quiser vir agora mudar o texto, em vez de ser Matheus Videomaker, se fosse um vídeo com a Bianca, eu poderia colocar Bianca Motion Designer, e da mesma forma eu posso reconfigurar isso aqui, fazer tudo o que eu quiser e tá lá. E o mais bacana é que eu posso ter mais de um template desse na minha composição, que se eu alterar um, o outro ele não é alterado, ele permanece com a configuração que eu fiz. Então se tiver mais de uma pessoa, eu posso ir replicando esse template e ir modificando, e cada um vai ter a sua própria configuração. E além disso, é claro, se eu quiser mudar o background do shape, eu também posso mudar à vontade. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um shadow nele, vou mudar aqui os parâmetros dele e vou botar esse shadow, sei lá, em branco. Eu posso fazer isso também, posso mudar como for esse daqui, que o meu primeiro ele vai ficar como ele estava antes. E como vocês podem ver, o processo é bem tranquilo. São algumas configurações que a gente precisa fazer ali no Essential Graphics, que a gente só precisa fazer uma vez e depois ele fica presetado para a gente poder usar e continuar usando sempre que quiser. E o mais legal é que isso não precisa ser sempre um lower third, você pode fazer de outras formas, para ser uma caixa de texto que aparece na lateral do vídeo, para usar como material de apoio ou um auxílio caso você precise disso durante os seus vídeos dos clientes, enfim, as possibilidades são infinitas e você pode usar e abusar desse recurso. E se você realmente gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente tem vídeo novo todos os dias às 6h15, beleza? Vou aguardar você se inscrever aqui então. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com outro vídeo para vocês. Tchau!